Olá, sou o professor José Roberto, trabalho há 30 anos preparando candidatos para concursos públicos e eu gostaria de falar com você agora que vai fazer o concurso, o próximo concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo, cuja banca era a VUNESP e agora foi confirmado que será a Fundação Getúlio Vargas. E é sobre isso que eu queria falar com vocês hoje, já que essa mudança gerou um pouco de intranquilidade, um pouco de insegurança, e fazendo com que muitos candidatos aí pensem até em não fazer mais a prova. E eu digo para vocês, depois desse vídeo você vai estar mais tranquilo, vai estar mais seguro e não vai ser motivo nenhum para você se preocupar em relação a essa mudança de banca. Vamos lá? A primeira, algo importante que eu queria destacar é que essa banca é bem tradicional. Ela atua desde 1944 e você vai encontrar aí na internet mais de 210 mil questões. Ou seja, tem muitas questões para você fazer, para você conhecer a banca e não tem assim motivo para você se preocupar, tá ok? É mais presente em concursos públicos na área estadual, federal. Não tem tantos concursos públicos na área municipal. Ela faz concursos aí para Ministério Público, tribunais, IBGE e tem feito alguns concursos aí para a área policial também. Vamos lá conhecer um pouco sobre essa banca. Primeiro, ela não tem pegadinhas, né? Ou seja, ela não é semelhante à VUNESP que procura colocar pegadinhas. E as pegadinhas acabam eliminando candidatos bem preparados, candidatos que conhecem o conteúdo, mas muitas vezes não presta atenção numa pegadinha e acaba perdendo aí a oportunidade de passar no concurso público. A FGV já não pensa assim, ela pensa mais em relação ao perfil do cargo, em selecionar pessoas que têm a ver com a função. Muitas questões interdisciplinares. O que quer dizer isso, Zé Roberto? Você pode encontrar questões que envolvem conhecimento de administração pública, de português, de raciocínio lógico, numa mesma questão. Isso faz com que você procure ter uma visão mais abrangente do conteúdo que você precisa estudar. Não cobra tanto letra de lei. No caso do soldado da PM não tem tanta legislação, então tranquilo, ela vai trazer mais casos práticos. Tipo de questões, elas são questões bem elaboradas, são questões extensas, ok? Atuais e normalmente trazem situações, problemas, ou seja, ele vai contar um caso prático e ele vai querer que você raciocine, que você faça uma reflexão em relação a esse caso e ache a solução. Da mesma maneira, quando você for soldado da Polícia Militar, você vai ter um caso pela frente, um caso prático, onde vai exigir de você uma atitude, ok? Então, é muito legal por causa disso. Essa banca é uma banca que ela leva você a pensar mais, ok? Não é aquela tipo de questão, pergunta e você já vê a resposta. Foco na interpretação de texto. Isso é lógico. Se as questões são longas, são mais elaboradas, é muito importante que você tenha uma boa interpretação de texto, inclusive português. A maioria das questões de português vão ser nessa área de texto. Exige, logicamente, então, mais atenção da sua parte em fazer essa prova. Olha só que interessante, os últimos concursos na área policial. A FGV ela fez o concurso de oficial em 2020 da PM de São Paulo, CFO. A Polícia Civil do Rio Grande do Norte em 2021 e está escalada aqui para a Polícia Civil do Amazonas e Polícia Militar do Amazonas 2022. Conhecendo aqui qual é o perfil da banca. É a mesma coisa que a VUNESP, questões de múltipla escolha, você vai fazer uma prova de 60 a 80 questões, e lembrando que são questões mais longas. Em relação à última prova da Polícia Militar, que foi a banca VUNESP, a estrutura não deve mudar, ou seja, talvez não seja o mesmo número de questões,
mas vai ser um percentual muito semelhante. Há 20 questões de português, ou seja, português é a disciplina mais importante, 15 questões de matemática, pega bastante também, 15 questões de conhecimentos gerais, história, geografia, 5 questões de noções básicas de informática e 5 questões de noções de administração pública. Então, isso aqui foi a estrutura da última prova da PM e deve permanecer a mesma coisa, mesmo mudando a banca FGV. Até porque quem determina as regras do concurso não é a banca, ok? No caso, é a Polícia Militar do Estado de São Paulo. É ela que vai definir o conteúdo, é ela que vai definir a quantidade de questões. Por isso que a estrutura ela não deve sofrer muitas alterações, nem em relação ao seu conteúdo. Em relação ao medo, né? Ah, não, a FGV vai ser mais difícil do que a VUNESP, vai ter muito mais dificuldades. Eu queria trazer alguns dados práticos para vocês. Olha só, o CFO 2000, que é o curso de formação de oficial da PM de São Paulo, de 2021, foi a FGV, certo? Esse ano, 2022, voltou para a VUNESP. Eu vou pegar aqui, na tábua de classificação, o candidato que ficou na colocação 1000 na prova de 2021, foi a FGV. Esse candidato, ele acertou 62% da prova. Na prova da VUNESP deste ano, um candidato que ficou numa posição semelhante acertou 64%. Então, veja bem, se a prova da FGV, como dizem, né, é muito mais difícil, aqui nós teríamos aqui um percentual bem diferente e uma nota muito mais baixa aqui para a FGV. Pegando um outro caso, uma posição 1979 da prova do CFO 2021, esse candidato tirou 56%. Um candidato em posição similar, 1973, tirou 59,5%, ou seja, a diferença mínima. Olha aqui, vamos pegar o concurso soldado da PM 2021 e esse concurso que nós tivemos agora em 2022. Ambos banca VUNESP, só para vocês terem uma ideia da diferença de nota da mesma posição. Posição 1000, no concurso de 2021, o candidato tirou 73%. A posição 1014, muito similar, tirou 72%. Então, veja bem, a diferença, quase não há diferença praticamente. Não há por que temer a banca FGV, ok? O importante é que você, se você está começando a estudar agora, que você estude o conteúdo, que você estude a matéria. Se você já estudou a matéria, aí sim, você faz exercício, procure fazer mais exercícios da banca Getúlio Vargas. Então, resolva provas da FGV, principalmente dos últimos 3 anos, ok? Treine simulados para treinar tempo de prova. Como as provas da FGV são mais elaboradas e texto mais longo, é importante que você faça simulado de 60 questões e vê se encaixa aquelas 60 questões no tempo de prova. Ciclo. Sempre o candidato para concurso público deve pensar em estudar a teoria, fazer exercício e fazer a revisão, tá ok? No fazer exercício, errou a questão, vai para a teoria, elucida aquela dúvida e volta novamente a fazer questões, ok? E importante, né? Você não vai fazer o concurso da banca FGV, você vai fazer o concurso de soldado da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Então, não se preocupe tanto em relação à banca, se preocupe em conhecer o conteúdo e depois você treina em cima da banca, ok? Então, eu espero ter tirado essa barreira, né, que muitos candidatos estão tendo aí em relação à banca FGV. E eu quero dizer para você o seguinte, né? Que conheça o conteúdo, estude o conteúdo, faça questões, não tem problema nenhum você fazer questão da VUNESP, tá? Ah, não vou poder mais fazer a questão da VUNESP, eu só vou poder fazer a questão da FGV. Veja bem, o seu objetivo é colocar no papel aquilo que você aprendeu na teoria. É lógico que é importante você fazer muitos exercícios da FGV para conhecer o tipo de prova que nós já falamos aqui, que é diferente do tipo de prova da VUNESP. Mas se preocupe primeiro em realmente conhecer o conteúdo. Com relação ao nosso curso, nós vamos, quando sair o edital, eu vou voltar a trazer um vídeo aqui para vocês, colocando as diferenças de cada disciplina, e o nosso curso vai ser totalmente reformulado, caso seja necessário,
para atender às mudanças que o edital trouxer, se trouxer, ok? Então, vamos lá, vamos estudar, edital previsto para sair agora, prova prevista para acontecer em outubro, novembro, talvez até um pouco antes, então a gente não tem tempo a perder. Bons estudos!